daí, pessoal, a paz do Senhor Jesus, como que tá com vocês, beleza? Meu amigo, vamos dar uma refletida lá, o Salmo 138, versículo 2 em diante. Meu amigo, o salmista fala que Deus exaltou a palavra dele acima do nome dele. Por que Deus exaltou a sua palavra acima do nome dele? Quando fala a palavra de Deus, palavra, tá falando de conduta, tá falando de comportamento, meu irmão. Está mostrando a natureza de Deus, está mostrando o caráter, está mostrando a moralidade de Deus, os seus juízos, a sua justiça, o seu reino e o seu governo. Toda vez quando você fala de leis de Deus, está falando do quê? Está mostrando quem é Deus e o seu governo, meu irmão. Beleza? E outra, você sabe, Hebreus capítulo 11, versículo 2 em diante, fala que todo o universo foram criados pela sua palavra. Ô, meu irmão, que poder que é essa palavra, rapaz. Já pensou? Todo o universo, todas as leis biológicas, as leis físicas, as leis químicas, as leis morais. Sabia que as leis morais de Deus é a essência dele? É a essência dele, meu irmão. Ele mostra quem é ele e mostra quem é a raça humana sem ele, meu irmão. E lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3 em diante, fala que Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Não é o poder do seu nome, é o poder da sua palavra. Você já entendeu? Cara, você raciocinou isso ou não? Pensou bem, hein, ou não? Interessante que Cristo, ele fala lá em João 8, do verso 28 ao 36, ele fala assim que os verdadeiros seguidores dele não vão ser conhecidos pelo nome, o nome de Cristo, mas pela sua palavra. Vocês são os verdadeiros discípulos se vocês permanecerem na minha palavra, não é no meu nome, é a palavra dele. Olha aí, rapaz, você tá entendendo? Você tá raciocinando aí ou não? Vamos raciocinar um pouquinho. E outra, cara do céu, lá em Mateus 7, versículo 21 em diante, Jesus, o Cristo, né, o Filho de Deus, ou o próprio Deus, ele falou muito claro, as pessoas vão usar o meu nome, para profetizar, expulsar os demônios e fazer muitas maravilhas. Eles vão usar o meu nome, mas eu nunca os conheci. Mas por quê? Porque não é o nome de Cristo que salva as pessoas, mas é a palavra de Deus que salva as pessoas, transforma as pessoas, regenera as pessoas. E Tiago, meu irmão, Tiago, capítulo 1, depois dá uma olhada lá do versículo 5 em diante, fala que nós somos gerados pela palavra, meu irmão. Pela palavra, mas Deus traz a existência de nós, não é pelo nome dele, mas pela sua palavra, que a sua palavra mostra a essência de Deus, a sua natureza, o seu caráter, a sua justiça. Ô, meu irmão, presta atenção, não é pelo nome. Captou aí ou não? Se raciocinou? Quer mais outra experiência aí ou não? Jesus, lá em João 17, versículo 17, ele fala que nós somos santificados pela palavra. Meu amigo, é a palavra que é poderosa. É ela que mostra quem somos nós e quem é Deus, meu irmão. Agora, vamos raciocinar comigo. Vamos fazer uma experiência com você que está me assistindo. Faz de conta que você está doente. Eu trago 10 pessoas para você que se chama Jesus Cristo, ou Yahvé, ou Yeshua, ou Yeshua. E eu coloco na sua frente, mas eu vedo o seu olho, e o verdadeiro vai até você e cura você. Mas você não está vendo ele, você está com um véu no olho. Depois que você é curado, tira o véu, e eu vou fazer uma pergunta para você. Como que você vai identificar qual deles é o Cristo verdadeiro? Se todos eles se chamam Jesus, o Cristo. Se todos eles se chamam Jeová, o Yahvé, o Yeshua. Como você vai identificar
Qual deles é o verdadeiro Cristo? O verdadeiro Deus que te curou? Como que você vai conhecer essa pessoa? Fala aí, meu irmão. Meu irmão, não é pelo nome que você vai identificar, mas é pela palavra, pela conduta, pelo caráter, pela justiça, pelos juízos, pela sua moralidade, ou pela sua misericórdia, pela sua graça. Tudo isso vem lá da essência de Deus. Meu irmão, se você não conhecer a palavra de Deus, você não vai ter discernimento de nada. Você vai ser enganado por pessoas que usam o nome de Cristo para quê? Número 1, precisa ganhar a confiança do povo. Número 2, cara, precisa, meu irmão, usar de engano com você. Número 3, cara do céu, vai levar você pro inferno dando glória a Deus, cara. Isso é real, cara. Isso é real, meu amigo. Isso é real, isso é uma realidade. Jesus, ele falou lá em Mateus 22, 29, ele fala que os seres humanos estavam errando porque não conhecem a palavra. Não é porque conhece o nome dele, não conhece a palavra. Mas por quê? Porque Deus exaltou a sua palavra acima do seu nome. Mas por quê? Porque a palavra de Deus mostra quem é Deus, meu amigo. Mostra a natureza de Deus. Mostra o caráter de Deus, a sua moralidade, a sua justiça, os seus juízos. Oh, meu amigo. As leis de Deus, como que é poderosa, rapaz. Você está entendendo o que estou dizendo, não? Então, com todo respeito, cara, a gente tem que exaltar o nome de Cristo, adorar o nome de Cristo, mas não é o nome dele que salva nós, é a pessoa dele, cara, é a pessoa dele. Quando fala de pessoa, tá falando de comportamento, tá falando de caráter, tá falando da sua essência, da sua moralidade, tá mostrando a sua justiça, a sua vontade, os seus princípios, o seu reino, cara. É o que permanece, cara. Permanece para todo sempre. Meu amigo, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like e compartilhe. E daqui para frente, cara, vamos colocar vídeo todos os dias aqui para mostrar quem é esse Deus e quem somos nós sem ele, meu irmão. Beleza? Até mais. A paz do Senhor Jesus.